E aí pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, eu bem pertinho de vocês aqui para avisar que está começando o quadro Curiosidades Bíblicas. Espero que vocês gostem. Muita gente me pergunta qual é o critério da definição da ordem dos livros da Bíblia. Seria a cronologia? Primeiro o mais antigo, por fim o mais recente? Não. Se fosse assim, o primeiro livro da Bíblia seria o livro de Jó, que é o mais antigo. Mas a ordem dos livros da Bíblia é definida pela divisão temática deles. Primeiro vem os livros atribuídos a Moisés, o Pentateuco, depois os livros históricos, logo após os livros poéticos e, por fim, os livros proféticos. Isso no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, primeiro vem os Evangelhos, depois o livro de Atos, que seria um livro histórico, logo após as epístolas universais, paulinas, epístola aos Hebreus e, por fim, o Apocalipse. Por que a Bíblia protestante é diferente da Bíblia católica quanto à formação do cânon? Bem, a verdade é que até o século XVI, o cânon do livro sagrado do cristianismo era considerado universalmente aceito com 66 livros. Depois da Reforma Protestante, na Contra-Reforma, no Concílio de Trento, a Igreja Católica adicionou mais 7 livros ao cânon, incluindo acréscimos também aos livros já considerados canônicos. Desde então, há esta diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante. Os 7 livros a mais foram escritos no período conhecido como interbíblico. Seus títulos são Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1º e 2º Macabeus. Muita gente pensa que quando Jesus dizia ser o Filho do Homem, ele estava atribuindo a si humanidade. Mas William Lane Craig, um estudioso do Novo Testamento, pensa exatamente o contrário. Segundo ele, quando Jesus dizia ser o Filho do Homem, ele não queria dizer que era um simples homem, mas estava dizendo que tinha a divindade em si. Isso porque ele fazia referência a uma figura divina de Daniel capítulo 7, que surgiria no fim do mundo para julgar a humanidade e reinar para sempre. Portanto, dizer que Jesus é o Filho do Homem é atribuir a ele o fato de ele ser o Messias e de ele ser Deus. Jesus é o Cristo. Jesus é Deus, meu irmão. No meio acadêmico do Novo Testamento, mesmo aqueles que são liberais admitem que os evangelhos foram escritos entre os anos 70 a 90 depois de Cristo. Acontece que, se é assim, então não há tempo para a formação de lendas e mitos a respeito de Jesus e do seu ministério. Isso dá uma confiabilidade à biografia de Jesus feita pelos evangelistas e inédita no mundo antigo. Vamos comparar. Alexandre o Grande, falecido em 323 a.C., só teve a sua história contada 400 anos depois por Ariano e Plutarco. E ainda assim, os historiadores a consideram como confiável. Ora, compare isso com os evangelhos. Parece uma história contada de última hora a de Jesus. Lembre que os judeus antigos viviam sob a tradição oral, muito forte, e dificilmente histórias passadas via oralidade eram deturpadas. Além do mais, até os anos 90, existiam pessoas que acompanharam a vida de Jesus e até não gostavam dele e poderiam muito bem desmentir os evangelistas, mas não o fizeram. E é por isso que os críticos do Novo Testamento, cristãos e não cristãos, admitem o Novo Testamento, os evangelhos, constituem uma fonte confiável a respeito de Jesus.